Fala galera do canal, vamos começando aqui mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 3 de março de 2021, teremos 8 palpites nos campeonatos italiano e francês. Hoje teremos muitos jogos de Copa e é um campeonato que a gente prefere trabalhar no ao vivo, porque às vezes alguns times não vão completos, o time não tem muito interesse, é final, é semifinal, final, então é bem mais complicado ter uma análise pré-live. Então por isso nossos palpites de hoje vai se concentrar mais em campeonatos nacionais e os outros serão trabalhados ao vivo em nossos grupos. Mas antes de qualquer coisa, já deixa seu like, se inscreva no canal, comente aí o que tá achando dos vídeos, das análises e ajude o canal a crescer, galera. E bora, vamos começar os palpites dessa quarta-feira. Vamos começando com Sassuolo e Napoli, jogo válido pelo campeonato italiano, onde a gente tem duas equipes ali que brigam por competições europeias. O Napoli está em sexto, o Sassuolo está em oitavo. Se quer alguma competição europeia, tem que ganhar do Napoli e vai jogar dentro de casa. Para esse jogo, galera, a gente tem um jogo com a tendência muito grande de over. A tendência aqui é um mais de 2.5 gols fácil. Só que o time do Sassuolo, tanto o time do Napoli, vem jogando um futebol que o terceiro gol tá chorado para sair na maioria dos jogos. O Sassuolo, dos últimos 5 jogos, 3 foram mais de 2.5 gols. Mas foi aquele golzinho assim, chorado. E a mesma coisa acontece com o Napoli. O Napoli tem essa tendência também de mais de 2.5 gols, mas está muito chorado esse terceiro gol. E quando eles jogam contra, essa tendência também aparece, tanto que nos últimos 5 jogos apenas um teve mais de 2.5 gols. Então, tendo essa tendência de poucos gols no mais de 2.5 gols para as duas equipes, o nosso palpite aqui é mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,25, 1,30, mas eu acredito que no ao vivo, pegando ela ali no 1,50, eu acho que é possível, tendo em vista que são duas equipes que vão começar um jogo bem truncadas, são bem parelhas em alguns pontos, então vai dar para essa odd subir e pegar ela ali, e acredito que esses 2 gols seja bastante possível nesse jogo. O terceiro gol eu acredito, mas tem um pouco mais de risco para essa partida, mas como a gente tenta evitar esses riscos ao máximo, a gente vai no mais de 1.5 gols para pegar no ao vivo na odd de 1,50. Passando agora para o segundo jogo, Lyon e Rennes. Aqui a gente vai para um dos líderes do campeonato francês contra o Rennes, que é um time que vem jogando muitas competições europeias nas últimas temporadas. Nesse momento está em nono, precisa ganhar para chegar ali no Metz e ficar em quinto, está apenas 3 pontos. E o Lyon precisa voltar a vencer para tentar continuar a caça ao Lille e o PSG. Empatou no último jogo com o Marseille, vinha de uma vitória do Brest. E o Rennes vem de 4 derrotas seguidas. Então, assim, tendo essa perspectiva do Lyon precisar ganhar, ser um time tecnicamente melhor, jogando em casa. Quando joga em casa, o Lyon teve algumas derrotas nos últimos jogos besta, mas mesmo assim mostrou ser um time muito bom. Mas o Rennes, quando joga fora de casa, não consegue ter um aproveitamento muito bom. Eu acredito que para essa partida a gente tem um Lyon precisando ganhar, que vai para cima desde o primeiro minuto, e um Rennes que precisa ganhar, mas eu acho que deve se retrair um pouco e tentar explorar mais os contra-ataques nessa partida, pois não vem bem na competição. Então nosso palpite aqui é um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Lyon, que já está na casa de 1,45, 1,50. Eu acredito que seja de grande valor, porque se o jogo terminar empatado, a gente perde apenas metade da stake e a gente só perde a stake inteira se o Rennes ganhar. Acredito que o Rennes não venha com tanta força para esse jogo, porque os últimos jogos não vem tendo boas partidas, e o Lyon, diferentemente disso, já vem jogando bom futebol, já vem apresentando coisas melhores. Eu acredito que a vitória deles aqui seja possível, mas a gente vai só nessa proteção, tendo em vista que futebol é futebol. Então nosso palpite aqui é o handicap asiático 0 e menos 0.5, Lyon, e já está chegando na casa de 1,50. Passando agora para o terceiro jogo, Milan e Udinese. Jogo também válido pela Série A italiana.
O Milan tá ali em segundo, precisa muito ganhar, já tá a 4 pontos da Inter, não pode pensar em tropeçar. A Udinese tá ali meio de tabela, acredito que vai assim até o final da competição. Vem de temporadas muito ruins, sempre brigando para não cair, mas essa temporada eu acredito que seja de meio de tabela. Dois times que também tem uma tendência muito grande de gols, principalmente o Milan. Um mais de 2.5 gols seria muito bom, só que o time da Udinese tá aquele time também bem retranqueiro, que costuma fazer poucos gols, costuma se lançar pouco ao ataque. Então, como eu acredito que o Milan deve vir para cima, tava vindo de uma sequência ruim, ganhou um clássico, eu acredito que ganhou uma moral muito grande por causa disso. E a Udinese é um time de meio de tabela que deve se recuar nessa partida. O nosso palpite aqui é um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Milan, que já tá pagando 1,65, porque eu acredito que o Milan deva fazer o mando de campo, que é uma equipe que quando joga com a Udinese raramente perde, apenas um jogo nos últimos 5, foi na época que o Milan já não era o Milan. O Milan tá voltando a ser aquele time cascudo, aquele time chato no campeonato italiano. A Udinese não é um time, quando joga fora de casa, que tem um retrospecto muito bom, e o Milan briga pela liderança. O Milan vem jogando um futebol muito bom nas últimas partidas. Então, tendo em vista isso, contando que é uma equipe que vai com alguns desfalques para esse jogo, mas é uma equipe muito boa tecnicamente, que tem peças de reposição, eu acredito que o Milan deva vencer essa partida, com algumas dificuldades, é claro, e por isso o nosso handicap asiático 0 e menos 0.5 é o nosso palpite para esse jogo, que já está pagando 1,65, galera. Agora passando para o quarto jogo, Atalanta e Crotone, mais um jogo do campeonato italiano. Atalanta está ali em quarto, o Crotone é o último, praticamente rebaixado. Os últimos jogos do Crotone foram só derrotas, tá virando saco de pancadas da competição. E a Atalanta tá mostrando aquele futebol com vários gols, tá marcando muitos gols nas suas últimas partidas. Veio de uma sequência bem ruim algum tempo atrás, mas vem marcando muitos gols. Aqui a gente não tem muito segredo, né? Uma vitória da Atalanta, mas a odd está bem baixa. Então, o nosso palpite aqui, por ser um campeonato de muitos gols, a Atalanta ser um time extremamente ofensivo, o Crotone ser um time que está tomando muitos gols e deve tentar aproveitar as brechas que o time da Atalanta deixa quando sobe para o ataque, eu acredito que um mais de 2.5 gols, que já está na casa de 1,45, 1,50, é um palpite muito bom para esse jogo, porque eu vejo aqui espaços para a Atalanta marcar os seus gols e espaço para o Crotone explorar o contra-ataque e tentar marcar os seus gols também. Tendo em vista que os jogos entre essas equipes é um jogo para gols, é um jogo que costuma sair gols, até porque o campeonato italiano está com essa tendência de gols. Então eu espero um Atalanta muito em cima, muito forte desde o começo da partida, e um Crotone se defendendo e saindo nos contra-ataques, tentando buscar um gol, e quem sabe, se achar, seria ótimo, porque aí a gente teria um Atalanta mais em cima para tentar marcar seu gol, acredito que deva marcar também, e o Crotone tendo a possibilidade de ampliar o placar, já que o Atalanta vai se lançar, uma vez que precisa ganhar para continuar na caça ali a Inter, se ainda quer sonhar com algum título italiano ou ao menos se manter na fase que classifica para a Champions League. Então por isso o nosso palpite aqui é mais de 2.5 gols, na casa de 1,45, 1,50 já. Passando agora para o quinto jogo, Fiorentina e Roma. Aqui a gente tem a Roma na quinta posição, também ali brigando pela fase direto na Champions League, e a Fiorentina que está ali já na parte de baixo da tabela. Essa posição da Fiorentina aqui perto da zona de rebaixamento retrata bem o que a equipe vem desempenhando nesse campeonato. Não vem jogando bem, ganhou do Spezia de 3-0, mas vem de partidas muito ruins, vinha de partidas muito ruins, ganhou do Spezia, mas também voltou a fazer uma partida ruim contra a Udinese. E a Roma é aquele negócio, ganha muitos jogos quando você acha que a Roma vai embalar, a Roma vai lá e perde um joguinho, perdeu um clássico, normal, mas perde uns jogos bestas. E para esse jogo, eu vejo uma Fiorentina também um pouco recuada, também é um time que está custando marcar 2, 3 gols na partida. Aqui também para mim seria um jogo com mais de 2.5 gols, mas a Fiorentina não está tendo esse retrospecto, não está apresentando tão bem isso.
E a Roma eu acredito que deve encontrar dificuldades contra uma Fiorentina fechada. Então, por isso, o nosso palpite aqui é mais de 1.5 gols. A odd já está na casa de 1,30. Eu acho que ali com 20, 25 minutos essa odd já chegou em 1,50. Tendo em vista ser um jogo que começa truncado, travado, eu acredito que essa odd deva chegar num patamar bom e é essencial para nossa entrada, pois eu acredito que 2 gols nesse jogo seja bastante possível, porque é algo bem palpável nos confrontos entre Fiorentina e Roma e nos últimos jogos dessas duas equipes. Agora, o mais de 2.5 gols eu já vejo um risco um pouco maior, porque a Fiorentina deve dar uma retraída, deve dar uma fechada, e a Roma, na hora que conseguir o placar, eu acho que não deva se expor tanto. Então, nosso palpite aqui é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,30, mas quem sentir confortável pode usar um mais de 2.5 gols, porque tem uma tendência de gols, claro, se a Fiorentina jogar. Se for um jogo mais travado, eu ainda acredito na possibilidade de 2 gols, mais 3 eu já vejo um pouco de dificuldade, tendo em vista o que a Fiorentina vem apresentando. Se fosse só pela Roma, seria fácil, mas vamos evitar riscos e por isso a gente vai no mais de 1.5 gols no ao vivo, na odd na casa de 1,50. Passando agora para mais um jogo, Lille e Montpellier. Aqui a gente tem duas grandes equipes do campeonato francês, né? O Lille, atual líder, e o Marseille, Montpellier não, Marseille, né? Lille e Marseille. Marseille ali na 7ª posição, tentando entrar ali na faixa de competições europeias. O Lille vinha muito bem, né? Começou a dar uns tropeços nas últimas partidas. Aí o PSG, o Lyon chegou. E o Marseille vinha mal, começou a ganhar, empatar e tá aí nesse chove não molha. Como são duas equipes muito boas, são grandes na França, eu espero um jogo travado, mas acredito na possibilidade de 2 gols para essa partida, porque quando essas equipes se enfrentam, essa chance de 2 gols se torna bem concreta, pois aconteceu nos últimos 5 jogos entre essas equipes. O Marseille, dos últimos 5, apenas um não teve essa perspectiva, e a mesma coisa com o Lille. Então eu espero um jogo das duas equipes atacando, das duas equipes tentando buscar o gol, e por isso o nosso palpite é mais de 1.5 gols, que a odd já está na casa de 1,50. Eu achei ótimo, até porque a gente está num campeonato under, duas equipes fortes, então essa odd tá mais que justa, tá um pouco mais elevada, mas ainda assim eu vejo muito valor e muita possibilidade de 2 gols nessa partida. E acredito até que ambas marcam aqui seja bem viável, porque o Lille deve atacar, o Marseille deve atacar, são duas equipes que têm ataques que são ofensivamente bem, e então eu vejo a possibilidade de 2 gols, seja para o Lille, seja para o Marseille, mas também um para cada um. Então o nosso palpite aqui é mais de 1.5 gols, tendo em vista a possibilidade de gols que as duas equipes reservam e a possibilidade concreta que cada uma tem que buscar na competição. O Lille para continuar na liderança e o Marseille para entrar na fase de competições europeias. Então isso abre um leque muito grande para a possibilidade de gols e por isso nosso palpite mais de 1.5 gols na casa de 1,50. Passando agora para Montpellier e Lorient. O Montpellier vem desempenhando um futebol assim numa liga under de muitos gols. O Montpellier vem com as partidas fazendo muitos gols e sofrendo muitos gols. O Lorient tá ali na parte de baixo da tabela querendo sair da zona de rebaixamento. Depois que ganhou do PSG, o time deu uma embalada, conseguiu fazer bons resultados, empatou com o Mônaco, perdeu do Lille ali, mas foi aguerrido, ganhou do Saint-Étienne no último jogo. E o Montpellier, apesar do 0-0 com o Rennes, vem de jogos assim muito bons, de gols para todos os lados. Aquele jogo assim que você até assusta, porque a gente está na Liga Francesa que não tem essa tendência tão grande de gols. Só que o Lorient, quando joga fora de casa, é uma equipe muito ruim. Vocês podem ver aqui que o Lorient tem a pior campanha jogando fora de casa. Então, a gente tem um Montpellier que está aqui na 8ª posição, a 2 pontos de uma competição europeia. Quando joga em casa, vem de 2 vitórias seguidas, pegando um time que, apesar de vir bem nos últimos jogos,
vem perdendo e tem a pior campanha fora de casa, galera, não tem outra alternativa senão um empate anula a aposta no Montpellier, que já está na casa de 1,50, porque o Montpellier precisa ganhar esse jogo para encostar ali na faixa europeia. Tem um time melhor e pega uma equipe muito ruim fora de casa. Sem falar que nos confrontos, quando tem Montpellier e Lorient, com Montpellier sendo mandante, a tendência é que uma vitória seja do time mandante. Dos últimos 5 jogos, 4 teve esse retrospecto. Então, por isso, galera, o nosso palpite para esse jogo é o empate anula a aposta no Montpellier. É uma forma de proteção também, né? Porque, igual eu já sempre falo, futebol é futebol. Mas eu vejo a equipe do Montpellier um pouco mais qualificada, com jogadores mais técnicos e com ambições maiores do que o Lorient. Sem falar que o Lorient não é uma equipe nada boa quando está fora dos seus domínios. Então, por isso, nosso palpite é o empate anula a aposta. Montpellier, que já está na casa de 1,50. Passando agora para o último jogo do dia, Strasbourg e Mônaco. Aqui a gente tem mais um time no pelotão de cima, o Mônaco, que está na 4ª posição, e o Strasbourg, que está ali fazendo aquele campeonato que sempre faz todas as temporadas, ganha algumas, perde outras, está ali na 15ª posição, a 5 pontos da zona de rebaixamento. Aqui a gente tem duas equipes que também estão no campeonato under, mas que costumam marcar pelo menos seus 2 golzinhos. Isso nos últimos 5 jogos do Strasbourg, 4 ocorreu, 2 gols no mínimo, e o Mônaco a mesma coisa. E quando essas equipes se enfrentam, é uma chuva de gols. O mais 2,5 gols ocorreu nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes. Só que para esse jogo, galera, eu vejo aqui que o mais de 2,5 gols está um pouco arriscado, principalmente por parte do Strasbourg e pelos últimos jogos que o Mônaco apresentou. Tá, que jogou com o PSG, mas com o Brest teve uma dificuldade muito grande, conseguiu fazer seus 2 gols, mas errou muitos. Então, tendo o Strasbourg jogando em casa contra que já é um pouco defensivo, contra o Mônaco, que vem não tendo uma pontaria muito boa, o nosso palpite aqui é o mais de 1,5 gols, que a odd já está na casa de 1,30. Por a gente estar no campeonato under, essa odd deve subir muito rápido, ali com 15 a 20 minutos, já deve chegar na casa de 1,50. Odd que eu acho perfeita para fazer a entrada, porque eu acredito que 2 gols seja aqui bem plausível, principalmente quando essas duas equipes se enfrentam, é uma tendência de gols, e por ser o Mônaco, um time que está brigando ali em cima na tabela, gosta de fazer gols, e o Strasbourg não deixa barato, também faz os seus golzinhos, mas também sofre, tendo em vista ser uma equipe tecnicamente inferior ao Mônaco. Então, assim, eu prevejo um jogo, eu espero, né, um jogo bem travado, mas com uma forte tendência para o lado do Mônaco e com a possibilidade de gols, no mínimo, de 2. O terceiro pode ser possível, mas vai depender do caminhar do jogo, mas para não correr tanto risco, eu acredito que o mais de 1,5 gols para esse jogo seja viável e a gente deva conseguir fazer a entrada ainda ali no primeiro tempo com 15 a 20 minutos. Então, nosso palpite aqui, por toda a conjectura do jogo, é mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,30, mas vamos pegar no ao vivo a 1,50. Então, galera, foi isso. Esses foram os nossos 8 jogos dessa quarta-feira, 3 de março. Espero que tenha gostado. Deixe nos comentários o que achou, o que vocês acham que precisa melhorar e o que vocês querem ver aqui em nossos vídeos. Então, galera, foi isso. Muito obrigado pela companhia e valeu!